Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. No meio da noite, Ernesto Miguel parou ao sinal do painel. Ele estava sem gasolina. Ele adormeceu no banco do motorista que estava reclinado e acordou na manhã com um sol forte. Deve ter estado muito quente, porque os carros estavam lá e era preto. As janelas fechadas e ele estava de terno completo, camisa executiva e gravata. Além disso, sem óculos de sol. Ele tomou um gole de água e então percebeu que provavelmente não bebia mais. Todas as garrafas no banco de trás estavam vazias e mutiladas. Ele olhou em volta do lado de fora e saiu do carro, enrijecido por ter dormido no banco de motorista. Ele começou a se afastar do carro sem se preocupar em fechar a porta. Horácio e André estavam numa delegacia para falar sobre Irene. Rodolfo disse a eles que Irene parecia ignorar o fato de que saiu fugindo com Ernesto. Automaticamente, a tornava sua cúmplice. Horácio perguntou se poderia tirá-la e ele não lhe garantia. Ela disse que tinha provas de que Ernesto havia roubado a empresa de Horácio e transferido o dinheiro para uma conta fantasma. Andréa ficou um pouco confusa, mas Horácio disse que o importante agora era tirar Irene de lá. Rodolfo disse que estava disposto a entregar todas as provas e argumentaria que ela não fez nada de sério e acabou virando outra vítima. A cena mostra então Irene, que estava em uma cela com um uniforme caqui, agachada-se no chão e ansiosa. Ela pensou em ouvir a palavra locai, percebendo que era isso que Ernesto pensava dela. Ela ainda não entendeu, pois estava perguntando: por quê? Quando tudo que eu queria era fazer era amar você. Então ela começou a chorar. Ernesto continuou a caminhar na área desconhecida do deserto. Ele bebeu o último gole de água. Alguns passos depois, ele começou a tossir. Ele cobriu os olhos contra o brilho do sol em um período desconhecido de tempo depois. Ele parecia estar perto de uma estrada de terra. Ele tirou a jaqueta e a usou para proteger a cabeça e fornecer uma sombra para sua visão. Ele tropeçou em uma rocha e se levantou novamente. Ernesto continua caminhando, protegendo sua jaqueta cinza. Tudo ao seu redor parecia seco e ressecado. Ele parecia queimado do sol. Ele olhou para cima e rapidamente desmaiou ao sol. Ele então ouviu um menino chamar seu pai. Em seu estado de confusão, ele disse o nome de Nico. O menino se aproximou dele e Ernesto não conseguia vê-lo com clareza. Ele tentou se levantar, mas não conseguia. Ele pareceu desmaiar. O menino chamou seu pai com urgência. O pai do menino chegou e mandou o filho buscar a água. Ernesto estava quase inconsciente, mas respirando. Naquela noite, o homem e sua família chamaram a polícia. Ele disse a eles que o homem que encontraram estava em seu quarto. Ernesto tremia. Havia um cobertor sobre eles de cinta para baixo. Ele parecia delirar. Os dois policiais entraram na sala e reconheceram como o homem que os federais estavam procurando. Eles tinham uma cópia de aviso de alerta com eles, então eles o confirmaram. Helena foi ver seu ex-marido na prisão. Deve ter se passado mais do que alguns dias, ele ainda não tinha queimaduras de sol. E eles falam o telefone em cada lado de uma janela. Ele disse que queria pedir perdão cara a cara para que ela não tivesse dúvidas de que ele se arrependeu. Ela disse que aceitou suas desculpas. Ele implorou que ela trouxesse Nico para que ele pudesse vê-lo e ela disse: claro que não, eu não vou trazê-lo para este lugar. Não quero que ele saiba que você está na prisão. Ela passou a explicar que não queria tirar a imagem positiva que Nico tinha dele. Quando ele perguntou o que ela iria dizer a ele, ela disse que diria que ele foi para Canadá, já que eles não iriam ficar juntos. Nicolas te ama e eu quero que ele tenha isso em seu coração. Você foi um bom pai para ele. Ele disse que seu amor por Nico era a melhor coisa de sua vida. Prometa que ele não vai me odiar. Ela disse que ele é incapaz de odiar alguém. Ele agradeceu a ela pelos anos em que foram felizes. Ela disse que eles estavam felizes até que ele fizesse o que fez. Ele disse que não queria compartilhá-la. Ela perguntou por que ele roubou a identidade de outro homem. Ele diz a ela que era ressentimento, que para Isabel ele não era ninguém. Que ela sempre o comparou ao filho.
Quando ele procurou por ele e o encontrou morto, ele decidiu se passar por ele. Ele perguntou a ela se ela teria se apaixonado por um ninguém. Então se surpreendeu com a tolice da pergunta. Ela disse sim, sua origem não era importante para mim. Eu estava apaixonada por você, por todas as coisas boas. Eu teria te amado para sempre, exceto que você me machucasse muito. Então, ele implora perdão, esperando que algum dia ela o fizesse. Ela diz que se ele não tivesse mais nada a dizer, ela precisaria ir. Então ela se levantou e estava prestes a desligar o telefone quando ele, em lágrimas, pediu que ela dissesse a Nico que ele fazia tudo por amor. Ela estava chorando demais e chocada. Então ela desligou o telefone. Ele não viu-a sair, pois estava olhando para a mesa à sua frente. Finalmente ele ergueu os olhos e perguntou a Deus por que a viu abandonado. Ele continuou a chorar. Helena preparou o café da manhã para seus 2 filhos quando Pedro recebeu um telefonema de Janis Motors, da Itália. Ele entendeu então o italiano suficiente para saber que foi um dos 3 finalistas da competição. O funcionário então disse-lhe que tinha reservado 2 passagens aéreas e um hotel para eles. Então, eles enviarão a ele mais informações por e-mail. Após a ligação, ele disse a Helena e Nico que estava chateado por não haver passagem para ele, porém Pedro disse que iria com eles. Andréa e Horácio esperam do lado de fora da delegacia por Irene, que saiu vestida com roupa própria, seguida por Rodolfo. Ela parecia cansada, desgastada e envergonhada. Ela agradeceu a seus pais por tirá-la de lá. Andréa disse: "Somos seus pais. Nós te amamos, não importa o que aconteça." Então Irene pediu desculpas a eles, disse que ela já havia causado muita dor. Horácio encolheu então os ombros e disse: "Acabou." Ela agradeceu ao advogado, que disse: "Você não precisa, é meu trabalho." Então, ele se despediu e saiu com outro compromisso. Irene pediu desculpas a Horácio, que parou por um momento antes de abraçá-la. Eles saíram para voltar para a casa de Andréa. No carro, no caminho de volta para a casa de Andréa, Irene disse aos pais que não voltaria para a companhia de Helena. Ela havia pensado muito enquanto estava presa e decidiu ir a Chiapas para ajudar em um programa de voluntário para pessoas muito pobres. Ela estaria trabalhando para livrar-se de sua culpa, ajudando pessoas que precisavam de ajuda. Ela estava tentando mudar. Ela conta que não podia acreditar que tinha ficado tão mal. Horácio disse que ela havia tomado uma boa decisão.